Vale a pena investir em duas corretoras? Existe algum problema em investir em duas corretoras? Essa é a pergunta que o meu aluno fez para mim recentemente na minha consultoria WhatsApp. Pergunta o seguinte, ele diz assim: bom dia, mestre, tenho cadastro na corretora do Itaú e do Banco Inter, na qual já tenho investimentos. Posso comprar as mesmas ações ou fundos imobiliários em corretoras diferentes? William, não existe o menor problema em ter investimentos em mais de uma corretora. A princípio, o que eu vejo é que você vai ter que só não esquecer de declarar todas no seu imposto de renda, porque tem que fazer a declaração. Porém, eu sempre falo aqui de se fazer investimentos em bolsa de valores, principalmente quando eles começam a crescer muito, estar com os seus investimentos, seu dinheiro em corretoras de bancos fortes. Por que eu digo isso? Eu digo isso já há muitos anos porque eu tenho assistido inúmeras corretoras quebrarem no mercado. Bancos digitais, como é o caso de Banco Inter, Nubank, Creditas, essas empresas novas da era digital, empresas que não têm agência, não têm escritório, você não vai lá e fala com eles são virtuais, né? E muitas delas têm recebido aportes fortes de bancos que, no meu entendimento, não significa que esses bancos que compram parte dessas fintechs, essas startups, né, que é empresas que estão começando no mercado digitais, esses bancos compram elas mais para controlar o fluxo de muitas pessoas que estão colocando dinheiro nelas. Tipo assim, comprar a carteira de clientes delas ou, eventualmente, até um dia, dar fim nelas, como é o que aparentemente sugere a briga entre o Itaú e a XP Investimentos. A XP Investimentos é uma fintech, é uma startup que começou há pouco tempo, cresceu bastante com os investimentos que o Itaú fez como sócio, e agora o próprio Itaú está atacando ela e estão brigando porque a XP estaria incomodando de alguma forma. Mas eu entendo o seguinte, William, todas as instituições financeiras que dependem de produtos bancários, tesouro direto, produtos que na sua maioria são todos indexados pela taxa Selic, que é a taxa que regula os juros no país, automaticamente regula também a inflação. Todos esses investimentos contemplam os investidores, ou investidores eu nem diria, os aplicadores, com um percentual da Selic. Alguns chegam até a pagar mais de 100%, que não faz muita diferença. A taxa Selic agora está em 2%. Mesmo quando a taxa Selic era 14%, nós tínhamos uma inflação de 20%. Então a taxa Selic sempre foi muito ruim, né? Sempre perdendo da inflação. Agora a gente não tem inflação, mas a taxa Selic é 2% ao ano. Ao ano. Entendeu? Então como que essas instituições financeiras e fintechs, corretoras digitais, bancos digitais, vão sobreviver quando está havendo uma migração geral da população para a Bolsa de Valores? Se você observar esse gráfico aqui da Bovespa, vocês vão ver que nos últimos 10 anos, quando a taxa de juros da Selic era lá em cima, 14%, as pessoas se iludiam com a chamada perda fixa, né, que eles chamam de renda fixa, não, é perda fixa. Por quê? Porque mesmo a 14% ao ano, as aplicações, a inflação era 20%. Então o seu poder de compra depois de um ano era muito menor do que quando você colocou o dinheiro lá. É porque as pessoas não conheciam outros tipos de investimento, como a Bolsa de Valores, que agora está se tornando popular, mas que é preciso saber investir da forma correta, porque existem também muitas armadilhas, como day trade, especulação, opções, comprar para vender. Isso não é investimento em bolsa. Investimento em bolsa é viver dos proventos, reinvestir esses proventos para fazer o dinheiro crescer cada vez mais. Enfim, é uma história um pouco mais longa que eu conto aí nos meus vídeos. Mas nada impede que você tenha investimentos em duas corretoras. Porém, eu não colocaria meu dinheiro no Banco Inter. Eu não coloco, tá? Eu não coloco. Não posso dizer que ele vai ter problemas, que ele vai quebrar, não posso afirmar isso. Mas eu não coloco, porque eu conheço a história das corretoras independentes, das fintechs, que eu venho acompanhando há anos,
a quebradeira, e eu sei que se já era difícil, se elas já quebravam com taxa de 14% ao ano, quanto mais agora com 2%, e elas agora começando a brigar com os próprios donos delas, como é o caso da XP e o Banco Itaú. Eu vou colocar aqui, só para título de curiosidade de vocês, eu publiquei a réplica dessa reportagem na revista Mercado Financeiro e chamei de O Fim das Fintechs. Está aqui, ó, falando exatamente sobre isso. As consequências do coronavírus atingem fintechs brasileiras e algumas vão ficar pelo caminho. De Nubank Acreditas. Provavelmente o Banco Inter está entre de Nubank Acreditas. Entre uma e outra, de uma até a outra, tem muitas. Foi isso que o repórter quis dizer. Empresas da era digital focadas em crédito têm enorme desafio pela frente, mas as menores vão sofrer muito mais. O que eu venho dizendo há 4 anos agora se tornou patente, com a taxa Selic caindo cada vez mais e chegando ao mínimo histórico de 2% ao ano. Essa reportagem que eu publiquei aqui na revista Mercado Financeiro, ela é uma reportagem da Paula Zogby do Infomoney, que está aqui, vou colocar aqui para vocês também. Ela tem um outro título, Consequências do Coronavírus atingem fintechs brasileiras e algumas vão ficar pelo caminho. É exatamente disso que se trata a reportagem. Então não sou eu, Marcelo, que sempre falei, sempre denunciei a fragilidade dessas fintechs, dessas corretoras digitais. Agora, o que eu sempre venho falando, porque eu observo, eu coleciono quebra-quebra de corretoras, eu tenho guardado lá, tenho uma listinha das que já quebraram, qualquer hora eu vou fazer uma reportagem sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre fundo multimercado safado, a relação de fundos que perdem até da inflação, e as pessoas caem na história dos fundos de investimento. Mas enfim, está aqui uma reportagem da Infomoney, mas eu gosto, sabe, de pontuar as coisas. É preciso as pessoas saberem que o dono da Infomoney é a XP Investimentos. A XP Investimentos comprou a Infomoney. Então, a Infomoney eventualmente pode estar usando isso daqui para atacar as demais fintechs, porque ela própria é uma fintech. Ela está tendo problema, mas ela comprou um meio de comunicação que era um meio independente, ela comprou. O mesmo aconteceu com a revista Exame, que era uma revista teoricamente voltada para o mercado financeiro e foi comprada pelo BTG Pactual. Eu acho que isso não deveria acontecer. Deveria existir um órgão de controle para evitar esse tipo de espécie de monopólio, porque essas empresas fintechs que empurram goela abaixo do povo brasileiro produtos financeiros ruins massacram esse tipo de informação, como, por exemplo, o day trade. Você pega a Infomoney de cima a baixo, só tem day trade. Day trade não é investimento em bolsa de valores. Day trade é enriquecimento do dono da corretora, com as corretagens altíssimas da compra e venda frenética que eles induzem as pessoas a crerem que investimento em bolsa de valores seja especular, quando não é. Quando o melhor do investimento em bolsa são os proventos. E para você ter direito a proventos, que são pagos ao longo de um ano, como sócio de uma empresa, você não pode vender. E o cara não compra e vende todo dia, porque cada vez que você compra e vende, plim, 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 corretagem para dentro para eles, né? Então, eles usam os meios de comunicação para divulgar o day trade ou para divulgar os produtos financeiros que eles vivem de corretagem, tá? A mesma coisa na revista Exame, você vai ver produto bancário e você vai ver day trade, porque o BTG Pactual também é um banco e vive de produto financeiro ruim, bom para ele, que paga pouca rentabilidade para o cliente e ele fica com o dinheiro e vai lá e aplica na bolsa. Só que hoje qualquer pessoa pode investir na bolsa a partir de 100, 200, 300 reais, né? Isso está se tornando popular. Tá aí os resultados, não sou eu que falo, basta ver o gráfico da Bovespa mostrando que somente depois de 10 anos com a taxa Selic lá em cima, a taxa Selic desabou, grande parte da população começou a migrar para a Bolsa de Valores. A grande questão é que essas pessoas, a maioria delas, estão sendo enganadas pelos esses meios de comunicação, como Infomoney, como revista Exame, achando que investimento em bolsa seja especular, comprar para vender mais caro, quando não é. O importante aqui é, William, você entender que
você pode ter investimento em duas corretoras. Se você entender que você pode estar correndo riscos num banco como o Banco Inter, eu sugeriria você migrar para grandes bancos. Você já está no Itaú, migra para o grande banco. Se você já tem muitos investimentos, você pode pedir a transferência de custódia. Você entra na corretora do Itaú, pergunta lá como é que eu faço a transferência de custódia. É um procedimento um pouquinho burocrático, chatinho, porque você tem que assinar uma procuração, registrar em cartório e mandar para eles para poder fazer a transferência. E depois eles vão te orientar. Você provavelmente vai ter que ligar para a corretora do Banco Inter e falar, olha, eu quero transferir, como é que faz? Tem um procedimento lá, tem as explicações dentro do site, mas eu sempre recomendo ligar para a corretora do seu banco forte antes de fazer qualquer operação de transferência de custódia para pedir maiores informações e fazer tudo direitinho. Mas problema não tem nenhum. Se você quiser investir em 2, 3, 4 ou mais corretoras de bancos fortes, não tem problema nenhum. Não vejo necessidade, mas poder pode. Tá bom? William, prazer em falar contigo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.